Estou aqui hoje com o Diego Brasileiro, um cara que eu conheci num curso de uma certificação internacional sobre conteúdo, enfim, tráfego para o Google, mas é um cara que me chamou muita atenção porque ele trabalha muito bem com esse tráfego orgânico, tanto voltado para o Google quanto para redes sociais, né? Então, tenho aprendido muito com ele. Acho que é um cara que tem uma maneira de escrever, que a gente chama aqui tecnicamente de copy, muito boa. E eu trouxe ele aqui hoje, fiz um esforço muito grande para trazer aqui hoje, porque é um cara ocupado, mora lá em Fortaleza, um cara muito ocupado lá também, tem seus clientes, suas coisas para fazer lá. Mas eu falei, pô, Diego, vamos fazer essa aula aí, vamos gravar esse pequeno vídeo aí. Não é uma aula, é um pequeno vídeo aí falando da vida dele, falando como é que ele chegou até aqui, a trajetória dele. Enfim, queria que ele falasse um pouco. Então, apresento para vocês aqui o Diego e, vamos aprender com ele, tamo junto aqui. Diego, o que você tem para falar da gente, da sua vida, enfim? Opa, Luiz, muito obrigado primeiro pelo convite aí, de estar vindo aqui e expor um pouco das minhas ideias, um pouquinho da minha trajetória aí. E quem sabe pode ajudar algumas pessoas que estão querendo entrar nesse meio, que estão interessadas aí no marketing digital, na copy, no marketing de conteúdo de maneira geral e até mesmo no SEO, né? Como você falou, a gente se conheceu lá no grupo, um grupo internacional, onde a certificação muito boa, foi um conhecimento muito bom que foi passado para a gente, mas voltando aqui para o lance de falar um pouquinho de mim, eu fui vendedor, Luiz, durante muito tempo, certo? Da minha vida, assim, eu iniciei a minha vida profissional nas vendas, praticamente foi isso, tá? Eu comecei com venda de celulares em lojinhas pequenas de centro da cidade, para falar a verdade, onde foi por necessidade, onde eu estava me juntando, né, me entrelaçando com a pessoa na época, e surgiu a necessidade, lógico, a gente ia morar junto, eu precisava trabalhar para poder pagar as continhas e tal. Isso foi com meus 17 anos de idade, e eu saí já cedo de casa, e esse conhecimento de vendas foi me proporcionando uma certa barganha na questão comunicativa durante esse período, e onde foram passando os anos daquela coisa que era necessidade, foi se tornando mais uma paixão, que foi a comunicação, a questão de convencer, de vender, de conseguir chegar em um novo patamar, né, de vendas, conseguir destaques. Eu fui várias vezes, graças a Deus, e ao esforço e à leitura, coisa que meus colegas jamais faziam. Eles não liam sobre venda e eu lia sobre venda. Isso me colocava na frente um pouco, talvez, onde eu chegava com uma técnica nova e você sabe que você trabalhar com um monte de gente, as pessoas começam a ver a sua maneira de vender e começam a dizer que você tá burlando o sistema, tá fazendo isso aqui errado, isso é antiético, entendeu? E começa a aparecer muita coisa assim, porque você às vezes está fazendo um bom trabalho que eles não conseguem alcançar, então eles vão querer lhe julgar, lhe falar mal de você para que você possa cair de alguma forma. Isso acontece em qualquer mercado, não só no mercado das vendas, de vendedores e blá blá blá. Eu acredito que esse início de vender, de aprender a lidar com o cliente, de passar por várias situações, altos e baixos nesse sentido, me fez ter aquela barganha que eu precisava para chegar no marketing digital, que foi algo que muitos anos lá na frente, no momento meu meio que desespero, eu ia ser pai, e eu não queria mais trabalhar no mercado de vendas de produtos em lojas de shopping, de veículos, como eu já trabalhei na loja Jack Motors, trabalhei na Fiat também aqui da minha região, e foram empregos que eu não gostei, entendeu? Assim, eu até gostei do fato de vender, lidar com o cliente, só que eu não gostava de várias outras coisas, né? Como o fato de ter que ir até o trabalho, enfrentar problema com o chefe, aqueles problemas burocráticos que tem ali dentro, aquela porra toda que acaba lhe deixando estressado, e você chega em casa, acaba discutindo com a namorada, com a esposa, também por conta daquele estresse cotidiano, e vira uma bola de neve e você acaba virando uma pessoa meio que infeliz por não estar fazendo aquilo que você gosta. E nesse meio termo, eu cheguei para minha esposa, ela mesmo grávida, eu cheguei, amor, é o seguinte, eu tô com uma ideia boa aí, eu vi umas coisas sobre marketing digital, sobre ganhar dinheiro online, e eu tô pensando em largar tudo para poder começar. Eu tô pensando, só que eu já tinha largado, entendeu? Eu falei isso para poder me proteger da chicotada que eu tava para receber ali naquele momento. Então eu cheguei para ela e disse isso e ela, não sei o que, não vá. Aí que eu comecei a ver aquele buraco ali na minha frente, que eu vi que ninguém ia ficar do meu lado naquele momento. Foi quando eu soltei a boca. Justamente. Foi quando eu soltei a boca no trombone e falei, não, eu pedi minhas contas, eu não quero mais essa vida e eu quero isso aqui. E é isso que eu vou conseguir e vou traçar. E foi bem difícil, porque eu pensei que fosse uma coisa,
não era bem aquela coisa, era bem mais difícil do que eu pensei, porque quando você entra, tu sabe muito bem, Luiz, que é tipo a mágica que é feita com a gente a respeito é super simples, em pouco 30 dias você vai ter resultados, entendeu? Tipo, na mesma semana, às vezes você já pode vender. E eu fiquei muito nessa pegada e acabei passando nessa história 6 meses sem vender nada e desempregado. E a família inteira, cara, em cima, e pai, mãe, e sogro, sogra, todo mundo pra cima de mim com gosto de gás. A minha esposa trabalhando no trabalho convencional e eu vagabundinho no PC, lá fazendo de tudo pra conseguir Porque resultado. quando você senta na frente do micro, pô, ele fica lá o dia inteiro, não fica fazendo nada, né? Ah, tá Cara, não tá fazendo jogando, nada, tá jogando, tá, assistindo enfim. YouTube, né? Tá Isso, nas redes sociais. E não era bem isso, cara. Na verdade, eu tava chorando muitas vezes e frustrado na frente do meu computador, porque simplesmente o resultado não vinha. E eu já tava enlouquecendo com isso. Foi aí que eu recebi uma ideia de um mentor meu na época, né? Um guru de marketing digital aí na época. Não vou citar nomes aqui para ficar um negócio muito pessoal, mas esse cara ele me deu uma visão de que eu poderia fazer serviços, de que eu escrevia muito bem. Primeiramente, ele chegou para mim e disse assim: Diego, tu quer fazer um conteúdo para mim? Aí eu, caramba, eu tinha maior medo de fazer conteúdo, achava aquele negócio meio, poxa, é tão trabalhoso, né, e tal, é chato. sim, E eu acabei aceitando essa proposta porque eu tava precisando de grana e era uma maneira de entrar dinheiro no meu bolso e eu poder botar comidinha dentro de casa, né? claro, claro. E eu fui aceitei essa proposta. Ele disse: Caramba, esse texto ficou massa, cara. Tá bem vendedor, tá bem bacana. E ele tinha muita experiência, ele já escrevia faz tempo, entendeu? E ele me dizendo aquilo pra mim, pô, eu fiquei me sentindo muito bem. E ele disse assim: Cara, é o seguinte, eu vou te dar uma chance. Eu vou deixar tu postar aí que tu faz conteúdo aqui no nosso grupo de afiliados. E quem sabe tu consegue uns clientes. Eu comecei a postar. Toda semana eu postava, fazia promoções de sexta, mandava um textinho legal lá pra galera e começou a vir uma clientela. Foi nesse meio que surgiu a questão de criar sites e eu comecei a criar mini sites pra galera e cobrar valores legais. E chegou dias que entrava R$ 500, para quem não ganhava R$ 0 até pouco tempo, R$ 500 no único dia, era Poxa, tipo assim, caralho, velho, eu vou ficar rico, entendeu? é, E eu fiquei muito feliz nessa fase, onde eu comecei a fazer muitos serviços e fiquei bem atolado. Eu começava de manhã bem cedo e acabava, tipo, 10 horas da noite. Tipo, eu mal via a minha esposa. Quando eu chegava no quarto, ela já estava dormindo, entendeu? Então, assim, entendi. eu perdi muito essa questão familiar nesse período, porque eu trabalhei muito para os outros e não criei a minha estrutura. E isso me pegou lá na frente. Eu criei minha estrutura, mas não dei toda aquela atenção que deveria. E Entendi. isso fez com que eu caísse num mar ruim, psicológico, onde eu vi amigos meus conseguindo crescer e eu, poxa, eu ali parado fazendo serviço para os outros. E eu chegou a hora que eu acordei, né? Eu não, agora eu vou fazer isso. Né? Trabalhei no Facebook ADS um tempo, depois tive uma queda e desisti do Facebook ADS por ter me deixado bem liso durante um período que eu mais precisei de grana. Então, Legal. assim, eu acredito que tudo na vida é uma questão de altos e baixos e que você tem que ter a consistência. Às vezes você dá uma amolecida, mas você deve ter continuidade, mesmo dentro daquele período de amolecida, para que você possa ter grandes resultados. E se tratando de copy, né, como a gente estava falando um pouco, eu saí até um pouco do contexto, que eu acabei contando a minha Não, história, muito, vários muito passos. legal isso aí, valoriza muito, eu acho, porque a gente realmente é isso, né? A gente pensa, pô, para ele foi fácil, ele já chegou, já estava assim, e tal. Ninguém sabe desse antes, né? Ninguém sabe quantas noites ali sem dormir, chorando, pensando que não vai dar Certeza. certo, né? São as objeções que a gente vence com a família mesmo, né? Sim, sim. Dentro de casa. Então é complicado, é um mercado muito complicado, o mercado de marketing digital. Depois que você domina o negócio e põe no trilho, aí o negócio tem de andar, mas sair, deixar o zero e sair não é É fácil, né? difícil. É porque crescer é difícil. Eu uso muito uma tese da lembrança de quando que a gente é criança e a gente tem aquelas dores nas pernas porque a gente está crescendo, né? Aquelas dores noturnas, né? Nos ossos. Não sei se tu chegou a ter quando era criança, essas dores eu tive. E eu sei exatamente como elas são muito chatas. E eu vejo o crescimento como aquilo. Todo o crescimento dói. E muitas vezes, as suas quedas, muitas vezes não, na verdade são todas as vezes que você tem quedas, são as vezes que você mais vai aprender e mais vai evoluir e mais vai se humanizar e perceber que a valorizar as coisas que realmente importam na tua vida.
entendeu? Tem muitas vezes que você tá com a sua geladeira cheia, lotada de comida, seu armário ali com Nutella, com isso e com aquilo, mas vai ter aquela semana que tu não vai ter, entendeu? E é nessa semana que tu vai aprender, porra, eu não devia ter comido tanta Nutella tão rápido como eu comi na semana passada. Entendeu? Tu Legal. começa a valorizar as pequenas coisas, e eu acho que é isso que faz a gente crescer. E se a gente tiver visão nisso na nossa vida, no contexto geral e no nosso negócio, a gente vai conseguir progredir muito bem. E quando tiver uma queda, não vai sofrer tanto assim, entendeu? Legal. Muito boa visão, é isso aí. E aí, então, passando isso aí, você estava falando para a gente como é que você chegou então na COP, como é que é esse negócio da COP. E explica para quem não conhece, aqui que está vendo a gente, quem não conhece, o que é COP, né? O que é copyright, como é que você chegou a esse termo de COP, como é que você descobriu que você estava fazendo era COP, né? E assim, a COP é um texto que vende, o que é isso, né? Bom, a copy é basicamente isso, é um texto que vai envolver, às vezes usando storytelling, às vezes não. É um texto, basicamente, é um texto que envolve o leitor a ponto de chegar a uma venda, né? Um oferecimento de algo, seja para vender, seja para doar, mas trazendo aquela pessoa para a tua base, fazendo ela virar o teu cliente. Isso é a copy, na minha opinião. É uma forma de vender através de palavras, né? Seja serviço, produto, até para doar alguma coisa para que chame a pessoa para sua base, como eu falei, principalmente no marketing digital, que a gente tem algo chamado e-mail marketing, que a gente precisa de pessoas ali para que a gente possa vender depois. E talvez essa seja uma das técnicas mais antigas do marketing digital e que funcionam até hoje, né? E ela é basicamente copy, porque vai se comunicar através do texto, você cria uma interação pessoal. Né? Muitos falam que as pessoas não gostam de ler e não sei o quê, mas, cara, se tu tiver uma dor, tu vai lá no Google pesquisar aquilo, e se tu realmente quer curar aquela dor, tu vai ler, por mais que tu nem saiba ler direito, tu vai querer ler para poder curar aquela tua dor. Então, se Legal, você gostei do consegue... exemplo. Com certeza. E se você quiser realmente vender aquilo, aquela ideia, né? Eu tô falando do eu profissional que está mostrando para aquela pessoa que está tendo a dor, né? Você vai ter que aprender copy. E a copy, muitas vezes, você sabe ela, você consegue fazê-la muito bem, só que você não sabe o nome dela, que é a própria copy, que é o copywriting, que é uma técnica muito antiga do mercado americano, né? Que surgiu há mais de, sei lá, 180 anos atrás, e que desde então aí vem conseguindo crescer grandes empresas e transformar pequenos negócios em grandes negócios. Legal. Eu vi essa semana aqui, inclusive, o pessoal da Empíricos, né? Você deve ter visto também, falando sobre COP e tal. E um cara que, meu, ele fatura hoje, uma empresa que fatura 300 milhões de reais por ano e com COP. Unicamente, a única coisa que ele faz é escrever texto. Escrever o texto para fazer o cliente, aqueles prospects dele, fazer o que ele quer, né, que faça. E aí é que tá. E quando eu ouvi falar de copy a primeira vez, falei, poxa, deve ser algo maravilhoso, tal. Você vai escrever aqueles textos gigantes, tal. E na verdade não é isso, né, Diego? Na verdade é uma frase. Às vezes é uma frase, são 3, 4 palavras Sim. arrumadas de uma maneira, as palavras certas que você vai achar arrumadas de uma maneira que faz a pessoa querer ler o resto, tal, do seu texto, enfim, ou Sim. interagir com você, né? É muito legal, né? Cara, eu acredito assim, Luiz, as pessoas elas complicam muito a teoria das coisas. E isso faz com que muita gente pense que algo é difícil. E nem tente aquilo e muito menos tente descobrir o que é aquilo de fato. Porque as pessoas complicam muito. É dificilmente você acha um guru, um cara que ensina aí pelo meio do mundo, que te explica as coisas com uma linguagem bem humana, vamos dizer assim, né? Uma linguagem do povão. E é disso que as pessoas precisam. Quanto mais inteligente você é, na minha opinião, não é que você vai falar mais difícil, mas você vai conseguir moldar aquilo e trazer para o público em geral. É isso que é ser inteligente, na minha opinião. E é Entendeu? exatamente isso aí. Antigamente a gente via, na época do meu pai, né? Meu pai já tem uma idade. Na época dele ele falava, pô, os políticos na cidade, eles falavam até em latim. No carro. Por quê? Porque ninguém precisava entender, mas as pessoas precisavam imaginar que aquele cara era inteligente e tal. Tinha poder e Tinha tal. poder e tal, né? Isso é coisa antiga. O próprio padre na igreja católica, começo do século, um pouco antes aí, eles, eventualmente, tinha igrejas ortodoxas que eles rezavam a missa em latim, né? Sim, Então, o que sim. acontece? Não era para o povo, né? Era uma coisa meio que elitizada, era uma coisa meio... Eu acho isso que sou um pouco de egoísmo, entendeu? Eu sou um pouco de egoísmo, um pouco de autoritarismo, de orgulho, e não é legal. Perceba que os grandes nomes da nossa sociedade até hoje,
todos eles foram pessoas que tinham a língua do povo. Martin Luther King, né? Entre outros grandes nomes aqui. Primeiramente veio o Martin Luther King, mas tem vários outros, como Gandhi e vários outros aí que tinham a linguagem do povão e que são homens em destaque, conseguiu convencer as pessoas. Para quem maior exemplo do que a própria Bíblia, Jesus Cristo. Sim, O cara que falava a língua do povão, pô. Chegava ali no meio da galera e mandava real e tudo mais e foi conseguindo construir um alicerce, queridos próximos dele, né? Pessoas que o envolviam ali porque ele tinha o dom da copy, só que nas palavras que ele dizia, né? Ele tinha essa questão vendedor de ser, né? Então é isso. A copy é, na verdade, a maneira simples de falar, né? Ou de escrever, principalmente, escrever ali de forma que o seu público consiga te entender, consiga compreender você, né? Sim, a ideia é que bata na dor, de frente na dor, exatamente como a pessoa está pensando. E você pode, muitas vezes, criar uma história. Storytelling é muito importante, né? Aconselho todos a estudarem storytelling, ou pelo menos ler contos, esse tipo de coisa, porque vai ajudar a você criar histórias que vai de encontro com aquilo. Você estudar a persona, eu acho que é chato, até esse termo persona, né? Cliente-alvo, essa parada toda é chato. Mas ela é necessária, cara. O que acontece? Muito legal isso. Eu acho que estudar realmente o teu público, vamos pôr público-alvo, embora a persona seja diferente, mas para a gente conseguir entender isso, estudar bem o seu público-alvo. Tem gente, o vendedor, como você já foi vendedor, eu converso com vendedores e assim, isso pergunta o vendedor, para quem que você quer vender? Eu quero vender para homem, para mulher, para criança, para idoso. Ele quer vender para quem aparece, né? E não é bem Sim. assim. Se a pessoa estuda ali o público dela, a persona, o avatar ou o público-alvo, ela começa a definir mais quem é. E aí, quando você faz uma campanha, você consegue atingir muito melhor aquele coração daquela pessoa através da dor dela. Para quem não está muito familiarizado com dor, todo mundo tem uma dor, né? Se você tem uma loja de roupa, só vende calça, o seu cliente tem uma dor. A dor dele é que ele precisa de uma calça para ir numa festa, para fazer alguma coisa. Então, ele tem uma dor ali, ele tem uma necessidade. Né? Aquilo é uma dor dele. Eu estou falando aqui para quem às vezes não está familiarizado muito com esse. A gente acaba falando no dia a dia, a gente acaba com essas palavras. Mais técnicas, né? Então, são técnicas e às vezes a gente acaba usando isso de uma maneira muito cotidiana. Então, quem não está familiarizado pode compreender também. Então, essas são as dores. Todo mundo tem dor, todo mundo tem dor. E a dor não é física, como eu disse. A dor é uma necessidade que a pessoa tem. E você vai escrever de uma maneira para atingir aquele coração daquela pessoa lá que tem aquela necessidade, né? Para isso, você tem que consultar o seu público. Você precisa consultar. Por que vendedor hoje se chama consultor de vendas? Pelo simples fato de um vendedor precisar consultar alguém para saber o que ela deseja e o que ela precisa. Entendeu? E a mesma coisa acontece na questão online de ser, entendeu? Para você achar uma dor, se você não tem um público, você tem que buscar no público que já existe. Por isso que existe o YouTube, por isso que existe o Facebook, grupos, páginas, né, que vão lhe ajudar a encontrar aquele público que você está em busca. E outra coisa, outro ponto que eu não posso deixar de falar, antes que eu esqueça também, é que a paixão é algo muito envolvente nesse sentido. Porque se você trabalha com algo que você é envolvido em termos de paixão, você é apaixonado por aquilo que você faz, você gosta muito, você já entende, fica muito mais fácil entender as dores, porque muito provavelmente você já teve. Então eu acho que todo ser humano deveria, lógico que dinheiro é muito bom, a gente ama dinheiro, dinheiro dá para comprar coisas, dá pra gente comer o que quer e tal, mas envolver, tu imagina ganhar dinheiro com aquilo que tu ama, é muito melhor. O destaque não vai ser muito maior, porque tu vai estar falando aquilo pelo resto da tua vida, porque tu ama aquilo, né? Então eu acho que as pessoas também esquecem disso aí, Luizão. De fazer aquilo que gosta e de muito seguir guruzão. O guruzão tem um site de saúde. Eu vou fazer também um site de saúde porque ele tem. Então, poxa, eu não gosto de saúde, velho, mas eu vou fazer. Entendeu? Porque ele tem. E eu acho isso não é legal. Eu acho que a pessoa tem que fazer uma autoanálise e olhar para dentro de si antes que tome qualquer decisão nesse sentido para achar aquilo que realmente gosta. E voltando para o lance da persona, porque isso não sai do contexto, você tendo essa paixão, vai ficar muito mais fácil esse reconhecimento. Se todo mundo parar para analisar as coisas dessa forma, vai ser tudo muito, muito mais feliz do que já é. Apesar de que a felicidade é uma coisa bem momentânea, né? Todo mundo fica triste a maior parte do tempo, isso é normal, beleza. Mas se você quer ser um pouco mais feliz, ter momentos assim, mais vezes, faça o que você gosta de fazer, que vai dar tudo certo.
Legal. Você falou de um ponto muito legal. Gostar que a gente fazer o que a gente gosta. E às vezes a gente é levado pela concorrência, né? Sim, Tem a concorrência e a concorrência, ela, se o concorrente está fazendo aquilo lá, eu estou aqui, eu preciso também fazer aquilo que o concorrente faz. Só que a gente esquece de uma coisa, né? Por exemplo, tem gente, eu vi isso esses dias atrás, tem gente que gosta de cidade, precisa morar na cidade, gosta do concreto, gosta do asfalto, não deixa uma cidade por nada. Tem gente que gosta de campo, o sonho sim. dele é morar no campo ali e tal. E aí, se você está tratando aqui com o pessoal que gosta de campo, e de repente você fala, pô, seu concorrente está ali tratando com pessoas que gostam de cidade. Aí você fala, pô, vou sair daqui, vou lá tratar com gente que gosta de cidade. Aí você vai perder o pessoal aqui que você está tratando, já que gosta de campo. Então, assim, tem mercado para todo mundo, né? Tem mercado Tem. para todo mundo. Você não precisa seguir necessariamente o seu concorrente, fazer o que o seu concorrente está fazendo. Por mais que ele tenha um produto muito parecido com o teu público pode ser totalmente diferente do dele. A Sim. sua maneira de falar, a sua maneira de se comportar, a sua maneira de agir. De repente, tem gente que gosta de um vendedor mais comunicativo, tal, e tem gente que gosta de entrar na loja e que não quer falar com o vendedor, né? Que o vendedor Sim, fique sim. no canto lá, porque ele gosta de ele ficar à vontade, ele ver as próprias O coisas. velho rapó, né? Aquela questão de você se adaptar de acordo com o seu cliente. Ele chegou triste, eu vou ficar triste. Ele chegou alegre, eu vou ficar alegre, né? Gatilho mental da reciprocidade, né? É. É Isso muito funciona legal. muito bem. E a partir do momento que eu testei isso na questão do meu profissional, de atender os meus clientes, isso deu muito certo. Por incrível que pareça, Luizão, voltando na época de eu ser vendedor, eu não era aquele vendedor bonzinho, cara. Eu nunca fui aquele vendedor bonzinho de, eu vou falar tudo que o cliente quer escutar. Às vezes eu dava umas, entendeu? E aquilo ali me destacava também, eu acredito. E muitas vezes, lógico, que vinha a parte negativa disso, porque tem, eu não vou mentir. Lógico que o cliente às vezes ficava chateado com aquilo que eu dizia, porque eu era muito verdadeiro e tal, e acabava deixando ele mal. Não, e começava a discutir comigo, não, o Apple é melhor, e não sei o que, por exemplo, no questão de celular, entendeu? Eu já discuti com muitos Apples maníacos, né, Sim. durante o período de vendas, e outros produtos também. E eu acho que em todo canto que você for, cara, você tem que ser você mesmo, cara. Sabe? Lógico que você tem que ser uma pessoa bem comercial, né, ética e tudo mais, mas você não tem que tirar você ali de dentro, entendeu? Tem que ser você também. Porque é isso aí que vai te fazer diferente de tudo, entendeu? Do mercado. É sendo você. Porque ninguém é igual a você. Entendeu? Muito legal, cara. Eu acho que é isso aí mesmo. E a sua trajetória te favorece a provar isso na prática, porque você viveu, né? De repente, é diferente de quem fala em teoria, né? Fala, você tem que fazer assim, mas a pessoa nunca fez, né? Então Sim. você viveu aqui. E o que você faz aí na verdade, trabalhar o desapego, né? Você precisa vender, você precisa trabalhar, mas você tem que ter um pouquinho de desapego da pessoa para a pessoa não achar que ela é a única, o último bolacha do pacote, né? Sim, sim, sim. Igual Então, aquele papo que a gente estava tendo lá sobre a questão do cliente e tal, né? Tem que ser dessa exatamente, forma. exatamente. Trabalhar o desapego. Embora, o que você acha, cara? A gente está entrando nesse papo de vendedor, de venda, tal. Eu acho que isso é muito legal. É um mercado muito bacana e muito pobre de conteúdo, eu Conhecimento. acho, de conhecimento, né? O que você acha? Assim, eu não sei na tua região aí, Fortaleza, tal, enfim, mas aqui para a região de São Paulo, os vendedores, a gente sente que os vendedores são muito mal treinados, muito ruins, Hum, sabe? Por exemplo, vou te dar um exemplo aqui real, acontece comigo, tá? Eu vou numa clínica dentária e eles têm lá porque você agendar no telefone hoje é complicado, você tem que ligar, aí você fica na musiquinha, aí você tem que explicar para a menina quando é que você quer, quando é que pode, quando é que não pode. E o WhatsApp funciona muito bem para isso hoje, né? O WhatsApp ele é muito rápido, muito prático para funcionar esse tipo de coisa. E sim. essa clínica, por exemplo, de dentista, eles têm um atendimento para agendamento por WhatsApp. Só que daí Entendi. você manda um WhatsApp lá, a menina fica assim, ela fica 2 dias para te responder, sabe? Isso acontece muito, viu, Luiz? Está cada vez mais normal em todos os ramos que se imaginar. As pessoas, eu acho assim que o WhatsApp é uma ferramenta boa e tal, mas eu acredito que seja algo mais pessoal do que profissional. Porque a partir do momento em que você está vivendo numa sociedade onde existe o WhatsApp e as pessoas não levam a sério o atendimento no WhatsApp, então ele não está sendo útil. Ele está Sim, atrapalhando, entendeu? Então legal. eu acho que ainda o atendimento deve ser pessoal, via telefone, via olho a olho. Eu acredito que essa é a melhor forma de atendimento
ainda, certo? Apesar de que eu acho legal o WhatsApp, acho bacana, mas eu não me sinto acolhido por uma empresa ou um vendedor, alguém, se eu estiver falando com ele no WhatsApp. Porque eu tenho que esperar, o cara tem outras coisas para fazer, ele às vezes está atendendo um cliente lá na loja dele e eu tenho que ficar aqui, porra, o que será que ele está fazendo? Ele acha que eu não tenho dinheiro? É por isso que ele não me respondeu? Mas aí você não acha que essa visão sua, tá? Porque como eu disse, a gente é legal isso, é legal esses vídeos porque a gente consegue confrontar as ideias de uma maneira produtiva, né? Sim. Então para você, isso é que é legal. A gente está no mesmo mercado, assim, buscando a mesma coisa, só que você tá aí e você tem uma visão, pô, eu quero ser atendido pessoalmente. Já para mim, na minha percepção, o WhatsApp me facilita a vida, desde que me respondam. Desde que o negócio funcione, né? Como deveria funcionar. Sim, não, se funcionar, beleza, eu também concordo, beleza, ok. Legal. Então, o que acontece? Você acha que se a empresa tiver lá um treinamento legal para o vendedor dela, e o que acontece? Você não acha que as empresas, na verdade, o que elas contratam? De repente, ela contrata um auxiliar administrativo e põe para o cara lá e fala, pô, agora responde WhatsApp. E não dá um treinamento para a pessoa, não concordo. Sabe? Então, auxiliar administrativo não é vendedor. Exatamente. E não tem acontecido, minha impressão é que tem acontecido isso, né? As empresas colocam uma pessoa lá que não tem qualificação nenhuma para aquilo e põe para lá, pô, responde aqui. Como se aqui, não desse atenção para aquilo lá, né? Muitas vezes, cara, os donos das empresas esquecem que os principais funcionários são os linha de frente. Eles que botam dinheiro dentro da empresa, são esses caras. Então, eles são os que devem ser melhor tratados, na minha opinião. Eu acho que os vendedores, eles são muito colocados de canto em muitas empresas que não conseguiram enxergar que eles são talvez os funcionários mais importantes. É lógico que há um conjunto de pessoas que vão fazer o negócio acontecer. Mas quem está ali lidando com a frente da parada, atendendo os clientes, recebendo bronca, a galera sendo grossa e você tendo que desfazer aquela situação, e mesmo assim conseguindo vender para aquela pessoa que foi grossa, muitas vezes isso acontece, né? O cliente chega chateado com algo e você é tão gente boa, resolve o problema, indica alguma coisa que o cara acaba comprando. Eu acho que assim, eu não vou entrar no papo muito político, mas eu vou usar uma situação aqui, tipo, assim como a polícia deveria ganhar muito mais, os vendedores também deveriam ganhar mais. Porque são pessoas que ajudam a empresa a crescer, a organização a crescer de frente. Ponto de contato com o cliente, né? E as empresas não valorizam, né? Se você tem uma empresa, uma fábrica, ela valoriza o maquinário, valoriza um monte de coisa, mas o ponto de contato com o cliente, ela não tá nem aí, né? Não. Ela esquece daquele ponto, né? E eu acho também, Luiz, que tem que haver uma liberdade um pouco maior. Eu não estou dizendo o seguinte, de tipo, deixa o vendedor ali à solta, acessando o Facebook quando tá livre, de boa ali ligando para a esposa dentro do trabalho, a galera, os clientes passando, não é isso. Eu falo do ficar livre, mas diminuir um pouco mais da questão das cobranças chatas, que não tem necessidade. Eu acho que os gerentes de venda pecam muito nisso. Entendeu? A gente tá passando por papo de venda, eu tô aproveitando, né? Sim, e claro, falando um pouquinho disso aqui. Tá ligado com o copy, tá ligado? É um mundo só, né? Tá tudo ligado. A gente não consegue tirar um órgão do corpo para o corpo funcionar. Tem que estar tudo ali dentro para o corpo conseguir funcionar. É uma combinação. E perceba que, assim, todos os copywriters que eu conheço, certo? Que já foram vendedores antes, eles são os melhores copywriters que eu conheço. Entendeu? É impressionante, cara. É tipo meio que uma regra. O cara que foi vendedor anteriormente, ele normalmente é o melhor copywriter. Eu cito um nome aqui, por exemplo, o Paulo Macedo. Paulo Macedo é um dos caras das copies mais interessantes que eu já vi até agora. Entendeu? O texto do cara é muito top. Ele escreve muito bem, entendeu? É fora do comum. E poucos você vê escrever como o Paulo escreve. Tanto é que todo mundo segue o Paulo. Os principais copywriters do Brasil seguem o Paulo, entendeu? Sim. Pra tu ter ideia. Porque o cara é top. Né? Ele foi vendedor. Cara, se tu chegar com o Paulo no message dele e falar sobre alguma coisa que tu tá interessada dele. E não, Paulo, mas eu só quero daqui a 60 dias. Ele vai te vender ali, naquele momento, porque ele é vendedor, entendeu? Sim. Ele não é só um cara que escreve bonito e que te convence através das palavras ali, não. Ele é um vendedor mesmo. Tanto você falar com ele por telefone, quanto por mensagem, de qualquer jeito. Eu acho que um grande copywriter precisa dessa ferramenta como ajuda, ser um vendedor. Legal, muito bom. Cara, muito bom esse papo aqui. Eu acho que a gente tem... pode avançar, a gente já está aqui quase com uma hora. E eu também não quero cansar também as pessoas que estão nos vendo, nos ouvindo, mas eu acho que a gente pode avançar, cara. A gente tem que falar mais sobre isso. Eu acho que as pessoas têm muito essa necessidade. A gente já falou um pouco sobre copy hoje. Essa necessidade de como você tem essa grande pegada de vendas, né?
essa necessidade de treinamento de venda, né? Eu acho que as pessoas são muito fracas em venda hoje, né? O Sim. cliente, assim, não é raro eu ouvir amigos, parentes, enfim, falando, pô, fui naquela loja, mas o atendimento é horrível. Fui naquela Hum, loja, o atendimento é péssimo. Porque você chega numa loja, por exemplo, eu acho que nós somos humanos. O que acontece? Um vendedor, quando ele está ali, ele tem que tirar a parte pessoal dele fora, né? Porque às vezes o cara brigou com a mulher, o cara brigou com o filho, o cara está com problema pessoal, ele chega aí no trabalho dele e ele pega o cliente dele num outro momento de vida. Um momento de vida o cliente está sim. feliz, o cliente está empolgado que vai fazer aquela compra. E aí ele deixa resplandecer aquele mau momento que o vendedor está vivendo, ele deixa acaba resplandecendo para o cliente e acaba dificultando a venda, né? É Eu, aí. Pode falar, Luiz, desculpa. pessoalmente, assim, cara, eu como cliente, eu não gosto de ouvir muito não de vendedor, ainda mais quando são bobagens, sabe? Às vezes você Uhum. pede uma bobagem para um vendedor, ele fala, não, não, porque ele está muito preso a uma política, uma regra, muito preso ali. E ele simplesmente, como ele não ganha por comissão, não ganha por nada, ele fala, não, aqui não é assim. Quantas vezes eu peguei meu dinheiro e Entendi. falei, ah, que não é assim, então eu pego meu dinheiro, ponho no bolso, vou no outro, porque eu não sou obrigado a comprar daquela pessoa, né? Eu fui outro dia, só aqui, quem me segue no meu Facebook pessoal, tô só lembrando aqui, então eu vou falando. Tive em Monte Verde outro dia, Monte Verde é uma cidade aqui de estado de Monte Verde é Minas já, sul de Minas, com a minha filha, pequenininha, e a gente esteve lá, e eu fui comprar numa loja lá, e selecionei algumas coisas que eu queria comprar na loja lá, tal, fui passar o cartão, a moça, porque não tinha dinheiro, de fato a gente não anda com dinheiro, a gente anda com cartão, eu fui passar o cartão, e a moça falou, olha, só passa débito. Então, minha Hum, compra ia dar um valor lá, sei lá, 100, R$ 150. Não era um valor muito alto, mas ia dar um valor lá considerável. Sem dúvida, para o dono, aham, dono do negócio, só tinha eu comprando lá naquela loja. Então, assim, ia representar algum valor de venda. sim, Não era uma loja que estava lotada, não, R$ 100 a mais, R$ 100 a menos. Quem tem comércio pequeno sabe que toda venda é legal. Não tem venda ruim, sim. né? Ela, pô, só passa cartão de débito. Eu falei, pô, só estou com cartão de crédito. Ela falou, não, a gente não passa. A máquina aceita, quer dizer, uma política interna da loja. Eles não Aham. aceitam. Eu falei, então tá bom. Por conta Pus o da produto. taxa de juros e tal, né? Mas assim, aí coloquei meu produto de volta, falei, então beleza, não tem problema nenhum. Fui para outra loja vizinha do lado, comprei. Eu acho isso bem chato, isso aí faz com que o cliente se chateie e perca. A marca vai perdendo valor ao longo do tempo. E muitas vezes as pessoas falam, ah, não, a crise, aí não, é porque o governo não ajuda as empresas, mas muitas vezes o erro é no próprio empresário, que não sabe o que merda tá fazendo ali, entendeu? E acaba tomando esse tipo de atitude chula que destrói o negócio. E Exatamente. contrata funcionários ruins. Você não deve contratar um funcionário porque ele é bonito, porque ele tem um braço forte, no caso de mulheres, ou então porque a mulher tem as pernas grossas, entendeu? Não é assim que se contrata um funcionário. O funcionário deve ser contratado de acordo com a habilidade que ele tem, entendeu? No caso do vendedor, de conversação e de convencimento, né, da consultividade que ele tem. E isso não acontece muitas vezes, entendeu? Não há as empresas não se esforçam muito para contratar bons vendedores. Elas se esforçam em contratar pessoas boas, que tenham um bom coração, entendeu? Porque o RH, muitas vezes, cara, o RH não está preparado. Eles são pessoas de humanas, mas não aquelas pessoas que são vendedoras, são pessoas mais lentas, entendeu? Que estão ligadas a pessoas de bom coração. Uma coisa mais psicológica, mais É, cara. filosófica, E né? eu acho que não é bem aí. Um vendedor é um louco, velho. Um bom vendedor é louco, entendeu? Ele fala de forma diferente, ele não fala igual às outras pessoas, ele tem ideias distintas. Esse é um bom vendedor. E nem todo mundo sabe reconhecer esse cara ou essa moça. Existem Exato. tanto grandes mulheres vendedoras como homens grandes vendedores. Eu trabalhei com vários, entendeu? Desculpe as mulheres, trabalhei com poucas muito boas, mas trabalhei com vendedoras muito boas. Mas para mim, dois caras sempre estão na minha mente aqui como destaque, que eram fora do normal e eu aprendi muito com esses caras. Um era um cara homossexual, muito gente boa, alegre de ser, recebia os clientes assim de uma maneira. O nome dele João Batista e João Paulo. Os dois trabalharam na mesma loja comigo e inclusive a loja regional aqui, não sei se tem aí essa loja hoje, é eByte o nome, onde a gente vendia tecnologia e tal, notebooks, essas coisas. Esses caras eles eram 100% vendedores, cara. Eram muito Legal. bons. E uma coisa que eu percebi nos grandes vendedores é o teatro. Todo vendedor, ele tem que ser um pouco de artista. Porque, como você falou anteriormente, na questão de, tá, tô me sentindo mal, briguei com a esposa, tô devendo o banco, meu cartão tive que parcelar, vários problemas do nosso cotidiano que chega à tona, só que chegou no trabalho, um grande vendedor esquece de tudo isso.
Um vendedor que não ama o que faz, ele não esquece. Ele trata o cliente mal, não tá nem vendo para fazer aquela venda, entendeu? Essa é uma pessoa que não gosta do que está fazendo. E não é um vendedor. Ele está ali no emprego, porém não é um vendedor de verdade, né? Mas os grandes vendedores, normalmente, maior parte do tempo, lógico que a gente é humano, mas a maior parte do tempo consegue burlar isso porque há um teatro na mente, há uma transformação num grande vendedor. Ele não entra na loja, por exemplo, meu nome é Diego, quando eu entro ali eu não sou só o Diego, eu sou o Diego vendedor. Entendeu? Muda, a pessoa muda dentro daquele ambiente ali. Eu acho que é isso um aspecto de um grande vendedor. Legal, legal, muito bom, muito boa visão. O que você acha? Você está falando de lojas assim que tem um potencial maior, né? Que tem já uma estrutura maior para oferecer. Você tem alguma visão? Você já trabalhou, quem sabe no seu começo aí, em lojas pequenas? Para a gente tá encerrando também, já tá indo para uma hora. Em lojas pequenas, assim, sabe? Que às vezes o próprio dono acaba sendo vendedor, ou ele tem o dono mais uma pessoa que é vendedora, ou vendedor, enfim. Você tem experiência? O que você acha aí? De repente o cara não tem muita condição de contratar uma pessoa que seja top. Ele pode dar um treinamento interno, ele pode ele aprender com a gente, enfim, ou em outros lugares, tal, e ele dá um treinamento para o vendedor dele, ele explicar como é que o vendedor faz, como é que o vendedor se comporta. Você tem uma visão sobre isso? Tenho uma visão, não passei totalmente por isso, e talvez quando eu tenha passado eu não tinha visão nenhuma, então fica até difícil de falar. Mas eu tenho uma certa visão sobre isso. Eu vou tentar entender o que você me disse. Nesse caso, se o cara é o dono da loja e o cara vai fazer suas próprias vendas e depois vai treinar a equipe, eu acho que esse cara deve ter uma mente bem aberta. Ele não deve ser aquele Joãozão com a cara fechada, que não trata muito bem as pessoas, já não faz isso desde então, desde que era mais novo, já vem isso ao longo da vida dele. E ele simplesmente está ali, quer montar um negócio, quer se achar o bichão, comprar uma Hilux e blá blá blá. E esse cara, ele não está apto para isso. Mas se ele for um cara, por exemplo, tipo nós, de mente mais aberta, e que realmente sabe lidar com as pessoas e ver o seu negócio como assim, ou trato bem ou não vou crescer, esse cara, beleza. Mas o cara Joãozão não dá certo, não. Legal. Ele vai dar errado. Ele vai ter que se adaptar, né? E é difícil se adaptar, porque imagina um cara de cinquentão, que já é assim ao longo da vida e se transformando numa pessoa boazinha, bem ali na frente. Ou Eu digo isso porque teatral, às vezes a pessoa se acha que é o seguinte, bom, vou comprar mercadoria, vamos supor uma loja, né? Eu vou comprar mercadoria, vou colocar na minha loja e vou abrir a porta aqui e as pessoas vão entrar para comprar. E não é só isso, né? Não é tão simples. Não é. Né? Tem muita coisa por Nos trás. primeiros dias, esse João às vezes até consegue fingir ser o Joaquim, talvez. Mas ele não dura muito tempo daquela forma. Ele começa a ver o estresse do dia a dia, começa a ver o único funcionário que ele contratou tá faltando toda sexta. Aí começa a surgir os problemas. Aí na outra semana ele já tá tratando, não, senhora, não tem. Não, senhora, não sei o quê. Entendeu? Acho que o cara tem que ter uma resiliência, um foco, uma questão da determinação para que ele possa ter resultado. Porque resultado é a longo prazo, não é a curto prazo. A não ser que você tenha um mercado milionário, venda, sei lá, aí, um Porsche por semana e beleza, tudo bem. Mas normalmente o mercado é de coisas pequenas, né? Coisas mais baratas e demora mais para que você possa ter grandes resultados. Pô, Diego, eu fico muito feliz com você, com essa participação aqui, cara. Eu não tenho como te agradecer assim, de coração. Aprendi muito hoje aqui, sabe? Me abriu a mente para muita coisa que eu não tava ligado. Para mim foi muito bom. Eu espero que quem esteja ouvindo também consiga aprender alguma coisa assim. É um conteúdo. Estou tirando ele aqui lá de Fortaleza, estou tirando ele lá do trabalho dele para estar aqui passando esse conteúdo. Eu acho que, sabe, para quem está ouvindo, aproveita porque são momentos como esse que fazem a diferença na nossa vida, né? Às vezes a gente fica buscando N coisas e acaba não aproveitando essas pequenas coisas para estar crescendo e evoluir muito com isso, tá? Então, mais uma vez, te agradeço. De coração, que agradeço. Tamo junto e tá, qualquer coisa, você dá um toque pra gente aqui, a gente... Tamo junto, Luizão. Tá? Beleza, cara, muito obrigado pelo convite aí. Até uma próxima vez, quem sabe uma outra vez a gente combina uma outra conversa bacana aí para ajudar outras pessoas aí também a evoluir, a crescer e ter uma nova visão sobre negócios e tudo mais. Legal. Abraço. Tchau, tchau. Abraço, meu irmão. Tchau, tchau.